Então, vamos dar início à nossa aula número 2 sobre biomecânica de forças suaves do mini curso sobre sistema autoligado. Nesta aula número 2, nós vamos enfocar num aspecto de extrema importância no tratamento ortodôntico, que é a aplicação de força ortodôntica. O aparelho fixo, especificamente, a ortodontia fixa, o processo de movimentação dentária, ele é fundamentalmente pautado em leis da física mecânica, onde nós aplicamos uma força, por meio de um estímulo mecânico, nós promovemos o deslocamento dos dentes por meio de remodelação óssea e então a movimentação dos dentes através do osso e com remodelação óssea alveolar em volta dessa raiz. E este processo de movimentação dentária depende fundamentalmente da aplicação de forças. E o controle dessas forças, o correto dimensionamento dessas forças é extremamente importante para que nós não causamos danos biológicos aos nossos pacientes, sequelas do tratamento ortodôntico, bem como a gente não fique estendendo demais o tratamento ortodôntico, porque não estamos tendo os resultados esperados porque as nossas forças estão mal dimensionadas. Certo? Então, como eu disse, a ortodontia, principalmente com aparelhos fixos, ela que nós chamamos de biomecânica ortodôntica, ela é um movimento biológico que nós provocamos, que acontece em resposta a uma reação bioquímica que foi induzida por uma força mecânica. Então, nós vamos aplicar uma força. Esta força vai gerar uma reação bioquímica celular na região do ligamento periodontal e também na região das trabéculas ósseas, e que em resposta a essa reação bioquímica vai ter uma alteração de reabsorção, de remodelação, e aí vai ter então essa movimentação dentária, que é o movimento biológico. Esta resposta, essa reação bioquímica, essa resposta a um estímulo mecânico, ou seja, a transformação de um estímulo mecânico em uma resposta biológica, a esse fenômeno dá-se o nome de mecanotransdução. Então, nós vamos aplicar uma força mecânica e vamos ter uma resposta biológica. E isso acontece porque a força mecânica que nós aplicamos no nosso caso, nas estruturas dentárias, elas geram áreas de compressão e de tensão no tecido ligamentar, bem como no processo ósseo-alveolar. Então, o osso, ele também sofre uma deformação, porque o osso ele não é assim uma estrutura totalmente rígida, ele tem uma certa maleabilidade, então ele vai sofrer uma pressão, uma tensão, assim como o tecido do ligamento periodontal. E esta pressão, essa tensão causada por esta pressão, gera um estresse celular, gera um desconforto das células deste ligamento periodontal e das trabéculas ósseas, mais especificamente os osteócitos que estão lá nas lacunas ósseas e também das células que permeiam o osso alveolar. Essas células, então, seja numa zona de compressão, seja numa zona de tensão, elas vão gerar mudanças metabólicas dessas células que vão liberar mediadores químicos, e esses mediadores químicos vão estimular a vinda de células inflamatórias para o ligamento periodontal, que vai propiciar uma ativação tanto de células formadoras de tecido osteoide, que são os osteoblastos,
quanto de células de reabsorção óssea, que são os osteoclastos, que vêm das células dos macrófagos, né? Então são células indiferenciadas que vão se transformar em osteoclastos e vão reabsorver aquelas áreas mais comprimidas e os osteoblastos formar osso naquelas áreas mais tensionadas. E dessa forma, nós vamos ter o processo de remodelação óssea que vai acontecer durante o movimento dentário. E é através dessa resposta biológica que o dente, então, vai sofrendo movimentação. Então, muitas vezes, a gente o conceito é de que primeiro vai reabsorver e aí o dente anda. Não, na verdade, o dente é pressionado, o dente é movimentado. Muitas vezes, clinicamente, não é perceptível, mas existe uma movimentação. Quando o paciente já tem uma certa perda óssea ou já tem algum tempo que ele está em tratamento ortodôntico e ele apresenta uma certa mobilidade dentária, muitas vezes característica apenas da movimentação dentária, quando a gente aperta, troca o fio, aperta um elástico, uma mola, a gente percebe essa movimentação. Mas no início, ou quando o dente tem um suporte ósseo muito bom, muitas vezes é imperceptível. Mas a verdade é que dentro daquele espaço do ligamento periodontal, o dente já sofreu uma movimentação. E é essa movimentação que gera essas zonas de compressão e de tensão e que geram o desconforto celular, alteram não só o fluxo de oxigênio para as células, mas de nutrientes dessas células. Essas células entram em estresse que produzem essas citocinas, esses mediadores químicos precursores de formação óssea e de reabsorção óssea. Óbvio que, se a gente for aprofundar mais, existem pormenores bioquímicos dessas trocas, né, quais são as citocinas, quais são os mediadores químicos, mas de uma forma assim mais ampla, mais geral, é isso que acontece, tá? Quando então há esse estímulo celular para causar remodelação óssea, nas regiões, né, próximas ali, frontais ao ligamento periodontal do osso alveolar, formam-se as chamadas BMUs. As BMUs, que é uma sigla em inglês, que é Bone Modeling Unit, que são unidades osteorremodeladoras, ou seja, é um conjunto de células que estão orquestradas, organizadas para promover o processo ou de remodelação, de reabsorção ou de aposição, né? Então existe, muitas vezes a gente acha que é o osteoclasto de um lado, o osteoblasto de outro. Não, na verdade eles trabalham em conjunto, seja para formar osso, seja para reabsorver osso. Quando nós temos o tecido ósseo inativo, ou seja, em homeostase, sem nenhuma alteração, os osteoblastos são as células que recobrem o tecido ósseo geralmente. Então, quando existe esse estresse celular, há um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos próximos àquela área, vamos dizer assim, agredida, né? E que vem ali as células inflamatórias, principalmente os neutrófilos, que vai liberar um monte de mediador químico. Esses mediadores químicos excitam os osteoblastos. Esses osteoblastos dão uma pequena degradada naquela parte da cortical óssea e se afastam, né, do tecido ósseo. E este afastamento e essa degradação, esse pozinho de osso que ela gera ali, funciona como quimiotaxia para a vinda dos osteoclastos, que se acoplam nessa matriz óssea e começam a reabsorver estrutura óssea. Isso acontece tanto frontalmente ao ligamento periodontal, como lá dentro das trabéculas, induzidas principalmente por essa tensão que eu disse no tecido ósseo e também por estímulo dos próprios osteócitos que estão lá dentro, que acabam trazendo, né, convidando a entrada das células ali, conforme começa a reabsorção, para ter reabsorções mais à distância, tá? Então aqui é uma representação esquemática. Neste lado esquerdo aqui, por exemplo, né, é uma área em que esses vermelhinhos aqui seriam os osteoclastos, então eles estão reabsorvendo,
E aqui do ladinho, são esses em verde, são os osteoblastos que estariam formando o osso. Essa partezinha rosinha, como se fosse um osso novo. E eu achei interessante colocar essa imagem, porque às vezes a gente tem a ideia assim, ó, de um lado reabsorve, do outro lado posiciona. É assim, mas é mais ou menos assim, porque depende muito do tipo de movimentação dentária. Por exemplo, se eu estou fazendo uma inclinação, por exemplo, eu estou usando um elástico de classe 2, ok? Esse elástico de classe 2, por meio das tensões de ponto de contato, acabam provocando a proclinação dos incisivos inferiores. Esta proclinação tem uma compressão do ligamento periodontal na face vestibular da raiz dos incisivos? Sim, mas somente na porção cervical. Na porção média para apical da raiz na superfície vestibular, não há essa compressão, porque o movimento é de inclinação. Então, a maior expressão do movimento se faz na coroa dentária e o ápice, ou ele não vai sair do lugar, ou ele vai ligeiramente para a lingual. Então, aí a zona de compressão se dá na porção apical lingual da raiz e não na porção vestibular. Ao contrário, se houver essa pressão da raiz para a lingual, na porção apical vestibular dessa raiz, nós temos uma tensão. Então, às vezes, na mesma superfície óssea, da mesma face vestibular, às vezes mesial, às vezes distal, mas vestibular, no caso que eu estou exemplificando, eu tenho zonas de reabsorção e zonas de aposição. Se é um movimento rotacional, por exemplo, às vezes essas zonas estão assim uma ao ladinho da outra. Aqui está reabsorvendo e logo aqui está formando. Então, numa visão tridimensional, eu tenho zonas de reabsorção e zonas de formação, tudo isso orquestrado pelas células inflamatórias, o grau de compressão dos vasos sanguíneos, o grau de hialinização dos tecidos ligamentares, que promovem zonas, vamos dizer assim, inócuas, sem vida, necrosada pela hialinização, zonas ao redor de reabsorção desse tecido necrosado, de reabsorção óssea, e zonas de formação óssea, onde já teve aquela remoção daquele tecido necrosado e ali, naquele pequeno pedacinho, do lado de uma zona que está tendo reabsorção óssea, já está uma neoformação, porque ali já teve a remoção do tecido necrosado. Percebam que a nossa visão sobre a movimentação dentária, ela tem que ser uma visão mais tridimensional e pensar que existe essa orquestração. E quem provocou tudo isso foi o nosso dedinho quando a gente foi lá e comprimiu uma mola, quando a gente foi lá e colocou um elástico em cadeia, quando a gente foi lá e trocou o fio por um fio mais calibroso que deu uma forcinha ali nas paredes do bracket. Isso é muito importante, essa consciência, né? E uma das principais teorias e primeiras teorias que nortearam esse processo da movimentação dentária e que gera, né, e que explica como que esse estresse celular provoca essa liberação de mediadores químicos é a hipóxia, ou seja, tanto na tensão quanto na compressão, você tem compressão de vasos sanguíneos. Então, em algumas regiões do ligamento periodontal, a gente tem uma supressão de nutrição celular e de oxigenação celular, porque vem via capilares sanguíneos. Essas células, então, em hipóxia significa falta de oxigênio, provoca pela própria compressão da sua forma celular, do seu citoesqueleto, pela tensão ou pela compressão, aumentam a função. Então, eles começam a trabalhar para tentar liberar, chamar ajuda, chamar células inflamatórias para tentar restabelecer aquela situação. Então, no estresse celular, a gente vai ter uma liberação maior de citocinas, fatores de crescimento, produtos do ácido araquidônico e outros mediadores químicos que vão começar a orquestrar toda essa mudança. Ok? Muito bem.
Então, nós temos um agente agressor, que pode ser uma bactéria, pode ser um traumatismo ou pode ser uma força ortodôntica. No nosso caso, uma força ortodôntica, que vai propiciar alterações locais pela permeabilidade dos vasos, como eu disse, gerando um exudato inflamatório que vai orquestrar o processo de remodelação óssea e, com isso, possibilitar a movimentação dentária, ok? Então, o exudato inflamatório mais o estresse celular pela deformação do citoesqueleto das células do ligamento periodontal geram esse aumento na liberação de mediadores químicos. E isso acontece no lado de pressão quanto no lado de tensão, tá? O Alberto Consolaro, que tem um livro maravilhoso sobre movimentação dentária, sobre reação tecidual, sobre reabsorção radicular, ele fez alguns desenhos e faz algumas explicações maravilhosas sobre esse processo e deixando de uma forma bastante didática para a gente a demonstração de como essa movimentação dentária é executada. Então aqui o exudato, infiltrado inflamatório, essas plasminas, prostaglandinas, produtos do ácido araquidônico vão provocar, vão estimular, vão excitar essas células que estão aqui representadas em rosa com uma bolinha azul, que seriam os osteoblastos, e que estão ali recobrindo esse osso aqui, essa parte desse osteoide, que é uma camada mais externa, que seria da cortical óssea, né? E aí eles vão aumentar a sua função e vão começar também a liberar enzimas que vão começar a fazer uma pequena degradação desse tecido osteoide. E aí, depois, eles se afastam desse tecido ósseo e, por quimiotaxia, os osteoclastos se aproximam. E aqui ele desenha de uma forma muito interessante, dentro das trabéculas ósseas, a presença dessas células remodelatórias. Então, aqui a gente tem o desenho, que em preto e amarelo é o desenho, representando essa imagem histológica. Então aqui o C é o cemento, portanto aqui nós temos a raiz, nessa margem mais esquerda aqui, o cemento. Esta linha vermelha, esta seta vermelha que está aqui, ó, é a chamada, a tão famosa zona de hialinização, que está representada aqui no desenho ao lado na esquerda por essa também seta vermelha. E aqui, ó, a gente observa no osso, esse OA é o osso alveolar, toda essa estrutura aqui é o osso alveolar. E aqui já é cheio dessas células, esses pontinhos pretos, já é o tecido conectivo, tecido conjuntivo da gengiva. Então nós temos aqui o osso alveolar e a gente percebe que dentro do osso alveolar há algumas regiões mais amplas aqui, ó, com uma área mais clara, como se fosse um buraquinho, né, dentro do osso mesmo, onde você tem a concentração das células que chegaram aqui, formando as denominadas BMUs, as unidades ósseo-remodeladoras. E estão aqui, ó, reabsorvendo o osso para tentar eliminar essa estrutura rígida que tem aqui, para eliminar esse tecido hialinizado e reestabelecer a normalidade desse ligamento periodontal. E aqui ele está representando exatamente isso, ó. Então, quando a gente tem uma compressão excessiva do ligamento periodontal, a gente tem essas zonas de hialinização. E essas zonas de hialinização não tem viabilidade celular. Não dá para remodelar esse osso que está aqui, ó, ao lado da seta vermelha, bem frontal à área comprimida, porque aqui não tem células mais. Não tem mais viabilidade celular, o tecido aqui está morto. Então, ao redor, tanto superior, quanto inferior, quanto por mesial, quanto por distal, quanto lá dentro das trabéculas ósseas, as células estão trabalhando para remover tecido e poder liberar essa área, né, e reabsorver essa zona. E muitas vezes isso também reflete numa reabsorção de raiz, porque esta zona hialinizada promove não só a morte das células do ligamento periodontal, dos osteoblastos, mas também dos cementoblastos.
E quando os sementoblastos, que são as células que revestem o cemento radicular, são mortas, a raiz fica exposta a todas essas células, aos osteoclastos, aos macrófagos, e eles acabam reabsorvendo também uma superfície radicular. E é por isso que a gente tem um índice de reabsorção radicular quando as forças não são bem dimensionadas. Então aqui, ó, a colagenase começa a degradar essa superfície, aí os osteoblastos se afastam do tecido ósseo, e aqui, como eu disse, por quimiotaxia, o osteoclasto vai se aproximando do tecido ósseo. Em 3 a 4 dias de aplicação de uma força ortodôntica, tem numerosas BMUs no local. Tem várias unidades ósseo-remodeladoras no local tentando resolver aquela situação. Então, forças ortodônticas, inflamação, citocinas, remodelação óssea e movimento dentário, tudo orquestrado, produzido, provocado por esta força que nós induzimos aqui. Então, a importância da intensidade dessa força é tamanha que, conforme eu controlo a minha força, eu vou produzir uma inflamação, um processo remodelatório com pouca destruição de tecido, com pouca morte celular, com zonas de alinização menos extensas e menos espalhadas no ligamento periodontal, né? Ou eu vou provocar estragos maiores, como mais reabsorção óssea, como zonas mais extensas de alinização e muitas vezes implicando também em reabsorção radicular. Tudo isso envolvendo tem uma influência direta em quantidade de ativações realizadas no meu paciente e tempo de tratamento. Lógico que se eu trato o meu paciente em um ano e meio, com poucas ativações realizadas nesse período, posso até, e é muito frequente que se faça, nós fazemos isso diariamente, que é provocar zonas de alinização. Toda vez que a gente ativa o aparelho ortodôntico, uma pequena faixa ou outra vai ter uma hialinização, porque a gente, como vamos falar a seguir, a gente não consegue manter uma força tão baixa a ponto de não causar uma hialinização. Então, toda vez que a gente faz algum tipo de ativação, há algum tipo de hialinização. Então, quanto mais vezes eu ativar o aparelho do meu paciente, mais vezes eu provoco hialinização e todo este processo, né? E quanto mais tempo meu paciente fica de aparelho, mais vezes eu estarei ativando, obviamente, então mais vezes eu estarei expondo o meu paciente a zonas de hialinização, processos inflamatórios que geram toda esta reação biológica e que, se a força não estiver bem dimensionada, o estrago é bem maior, tá? Tá, Liliana, mas então qual é a intensidade de força que eu preciso aplicar para gerar o movimento dentário? Para ter esse controle de movimentação? E aí vários artigos na literatura, a literatura é bem vasta em relação a isso, tentaram encontrar quais eram as forças ótimas. A gente sabe que depende do tipo de movimento, depende do tipo do dente, depende qual é a direção da movimentação que se está executando. Porém, lá atrás, né, nas nossas primeiras aulinhas de especialização, e lá atrás, em 1932, o Schwartz dizia que a força ótima ficaria um pouquinho superior à pressão que o sangue exerce nas paredes dos vasos de microcirculação, ali que é em torno de 15 a 20 milímetros por mercúrio, que seria aproximadamente 20 a 26 gramas por centímetro quadrado de raiz. Bom, é muito importante separar o que é força ótima para produzir um efeito biológico e o que é força para gerar um movimento ortodôntico. São coisas diferentes. Por quê? Quando Schwartz descreveu lá em 1932 a força ótima, ele estava se referindo à força necessária para você induzir esse processo biológico.
induzir essa reação bioquímica inflamatória que gera a remodelação. Então, olha, para você gerar essa inflamação, para você gerar essa reação bioquímica, basta 20 a 26 gramas por centímetro quadrado de raiz, né? E se a gente for pensar, por exemplo, a raiz de um incisivo central superior, ela tem aproximadamente 20 a 21 milímetros de comprimento, o que significa 2 centímetros, tá? Então, 1 centímetro quadrado de raiz, um incisivo central superior, ele teria aproximadamente 2 centímetros quadrados. Então, para ter um efeito biológico, uma reação bioquímica de remodelação do ligamento periodontal de incisivo central superior, bastaria 40 gramas de força, tá? Então, isto foi o que o Schwartz descreveu. Quais seriam as forças óptimas? Por que ele fala que seria uma pressão ligeiramente acima do que o sangue exerce nas paredes do vaso? Porque a gente tem uma pressão interna da passagem do sangue nos vasos de microcirculação. Se eu aplicar uma força que é um pouquinho acima desta força interna, eu vou colabar o vaso, né? Porque a força externa é maior do que a interna, vai comprimir esse vaso sanguíneo e vai diminuir a nutrição celular. Então, por isso que ele definiu assim de forma muito correta. Só que esta força que é capaz de gerar uma reação bioquímica, será que ela é capaz de movimentar o dente? Teoricamente, sim. Se esse dente fosse uma estrutura solta no espaço, né? Se não tivesse pontos de contato, se não tivessem forças oclusais, se não tivesse apinhamentos, travamentos de posicionamento e se não tivesse aparelho ortodôntico. Porque o aparelho ortodôntico, ele é a ferramenta através da qual a gente movimenta dente, mas também é uma estrutura que acaba impondo novas situações que dificultam a movimentação dentária. Parece bem contraditório, não é? Mas é exatamente assim e nós vamos entender por quê. Então, como eu estava dizendo, o efeito biológico não necessariamente gera movimento. Ah, mas eu consegui aplicar 40 gramas nesse incisivo central superior. Por que ele não está se movimentando? Por que será que não andou nada? Se eu estou aplicando uma força que biologicamente é suficiente para provocar movimento, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem como se fosse uma raiz cortada, né, na metade assim. Então a gente tem aqui nesse meio aqui o canal, né, radicular, em volta a dentina ou a raiz. E olha aqui, ó, todo esse Hzinho aqui, ó, toda essa área esbranquiçada que parece que está o osso junto com a raiz, é zona de hialinização, né? Aqui a gente vê várias células, aqui também, aqui do outro lado, e aqui a gente não vê células, ó, aqui a gente tem uma zona de hialinização. Então, quando a gente tem a força necessária para gerar movimento, para ter a reação bioquímica, nem sempre essa força é necessária para gerar movimento, porque a gente tem outras situações que interferem, né? E se eu tiver, por exemplo, uma situação que atrapalhe a minha movimentação dentária, eu vou precisar fazer o quê? Aumentar a força. Então, muito embora eu saiba que 40 gramas é suficiente, é muito provável que eu aplique uma força nesse incisivo e ele não saia do lugar. E aí eu tenho que fazer o quê? Subir a força, porque senão o dente não vai andar. Então, a hora que você sobe a força, você gera zonas de hialinização. Aí quando você sobe mais a força e ativa várias vezes, ou deixa aquela força pressionando o dente por mais tempo, você mantém aquela zona hialinizada por mais tempo, você exacerba a sua resposta inflamatória e isso culmina muitas vezes em áreas de reabsorção radicular. Poxa, se a força que eu preciso usar é tão baixa, por que a gente às vezes vê, né, sequelas da movimentação dentária, como a reabsorção radicular, por exemplo? Porque exatamente a resposta está nos dificultadores do movimento dentário. Então, como eu disse, se o dente fosse um objeto solto no espaço,
aquelas 40 gramas seriam mais do que necessárias para movimentar o dente. Mas como nós temos dificultadores, estruturas que dificultam a movimentação dentária, estes dificultadores fazem com que, embora você tenha uma força de intensidade ótima, você tem forças contrárias que anulam essa sua força aqui. E aí, para que você ganhe dessa força contrária, você tem que aumentar a força de movimentação para ela ganhar dessa daqui e o seu dente conseguir movimentar. Sabendo desses dificultadores da movimentação dentária, vários estudos pesquisaram quanto de movimento se consegue nas diferentes intensidades de força para tentar chegar numa força ótima mecanicamente. Biologicamente a gente sabe qual é, mas tradicionalmente, dentro dos aparelhos ortodônticos convencionais, a gente não consegue fazer movimentações dentro de forças ótimas biológicas. Então vamos testar, foram o que os autores fizeram, várias intensidades de força e verificar a taxa de movimentação dentária, para a gente entender qual é aquele valor de força que gera uma taxa ótima de movimentação. Então, nem é muito baixa a ponto de não movimentar o dente e nem é excessiva. É uma força que gera movimentação dentária ótima. Então, esse estudo, que é uma revisão sistemática da American Journal, pegou vários trabalhos que fizeram essa tentativa de identificar a força boa que gere uma movimentação dentária. Então, usaram forças de 100 gramas, 150, 200, 18 gramas, 60 gramas, 150, 50, até 300 gramas. Então variaram ali 18 gramas até 300 gramas e foram testando para ver qual era a quantidade de movimentação dentária que resultava daquelas forças ortodônticas, né? E observavam em alguns autores que algumas forças simplesmente não mexia o dente, e outras que os dentes tinham taxas de movimentações boas ali com 60 gramas, com 120 gramas e etc, tá? E eu quero dizer para vocês que existem dificultadores da movimentação ortodôntica, eu já citei alguns deles, como a própria mastigação, os pontos de contato, travamento, mas o próprio aparelho fixo acaba sendo um dificultador. Quer saber, quer entender por quê? Olha só. Imaginem esta situação clínica, tá? Este paciente já tinha recebido uma estrutura, uma ativação para abrir espaço para o canino. Eu acredito que todos que estão vendo essa imagem concordam comigo que já tem espaço para esse canino, certo? Então o canino já tem espaço suficiente para o seu nivelamento. Imaginem que esse paciente estivesse sem aparelho nenhum, sem brete, sem fio, sem absolutamente nada. Vocês pensam comigo, esse canino não teria a tendência extrusiva por si só? A gente não diz que se a gente extrair o dente inferior, o dente superior extrui? Então, se eu não tivesse nenhum aparelho aqui, e esse lateral ficasse onde ele está, esse premolar ficasse onde ele está, esse canino naturalmente não se deslocaria no sentido oclusal? Se deslocaria, não deslocaria? E, no entanto, ele está com o aparelho fixo. E por que eu tenho que aplicar uma força extrusiva sobre esse dente para fazer ele trazer para a oclusão? Por que eu preciso, com o aparelho fixo, fazer um tracionamento desse dente? Se eu colocar, neste caso, a colocação do aparelho fixo, mais atrapalhou do que ajudou. Como eu disse, se tivesse sem aparelho algum, o canino iria naturalmente para essa posição. Mas com esse aparelho, a presença deste fio sendo incorporado na canaleta desse canino acaba atrapalhando. Sabe por quê? Porque eu vou precisar, para que este canino ele possa descer, ele possa ir para o plano oclusal, para que ele possa fazer esse movimento extrusivo,
eu preciso necessariamente que este fio deslize para a esquerda, que está na mesial do canino, e o fio que está na distal do canino eu preciso que ele deslize para a direita. Se eu não tiver esse deslize do fio, o canino não desce, ele simplesmente não desce. Porque se este segmento do fio que está aqui, né? Se esse segmento de fio que está da entrada do bracket do pré até a distal do bracket do canino, se esse segmento de fio ele não mudar de comprimento, por exemplo, se eu colocar um stop aqui na mesial do pré e um stop na distal do canino, esse segmento de fio aqui ele não muda de tamanho. Consequentemente, o próprio comprimento do fio fica tentando manter o canino lá. A mesma coisa na mesial. Se esse comprimento de fio ele não conseguir deslizar, ele tender a manter essa dimensão, se eu tiver aqui um stop mantendo essa dimensão, de duas uma, ou o canino não vai sair do lugar, ou ele vai ter que empurrar o incisivo lateral, empurrar o incisivo central, para que esses dentes vestibularizem, para que este pedaço de fio anteriorize e o canino possa baixar. Percebem? Então, neste caso, especificamente, que eu já tenho espaço para o canino, o aparelho ortodôntico, ele está mais atrapalhando do que ajudando, certo? E é por isso que a ortodontia passou a considerar com uns olhos muito cuidadosos esta necessidade do fio deslizar. Porque o fio preso, se ele não consegue deslizar para esse dente descer, ele tem que empurrar o dente adjacente para aquele fio manter aquele comprimento, se ele não consegue diminuir. E por que eu não conseguiria diminuir este fio? De quais são as situações em que esse fio não correria? Se eu tivesse ou um stop, como a gente citou, ou se eu tiver uma fricção muito, muito alta. E a fricção da borracha com o fio dificulta esse deslize, dificulta o nivelamento do dente. E aí, para eu conseguir esse nivelamento e eu forçar esse deslize do fio, o que eu tenho que fazer? Aumentar a força. Porque aumentando a força, a minha força fica mais intensa do que a fricção e o fio acaba sendo empurrado e aí o fio acaba deslizando. Então eu acabo tendo que aumentar a força, certo? E quando eu aumento a força, consequentemente aumento quem junto? O momento, a tendência rotacional. Por quê? Como a gente não tem a capacidade, como nessa imagem da direita, de aplicar a força no centro de resistência, eu aplico numa extremidade do objeto, que é a coroa clínica, eu tenho uma distância entre o ponto de aplicação da força e o centro de resistência. E esta distância multiplicada pela intensidade da força define o momento da força, que é a tendência do dente girar, inclinar, angular conforme ele se movimenta, gerando os chamados efeitos colaterais. E tanto a força, né, o ponto de aplicação da força, quanto a intensidade da força é controlado pelo ortodontista. Então, por que não nós adequarmos esta estrutura para que o momento da força, a tendência rotacional seja reduzida e o deslize seja facilitado, tá? Então, o ponto de aplicação da força, a distância até o centro de resistência é conhecida, multiplicado pela magnitude da força, que também é conhecida, eu vou ter um momento previsível e conhecido. Então, eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei que o dente vai tender a inclinar, eu já sei que o dente vai tender a angular, a rotacionar. E é exatamente porque a gente sabe disso, a gente conhece muito bem os potenciais efeitos colaterais de mecânica de alinhamento e nivelamento. E aí a gente sai fazendo um monte de coisa para tentar evitar.
conjuga ali, evolui para o fio de aço, faz cantilever, deixa o dente de fora para ser incluído depois, coloca a barra transpalatina, faz desgaste, extrai, né? E aí a gente fica pensando, tudo isso a gente está aumentando ativações ortodônticas, fazendo ativações ortodônticas e aumentando força para tentar romper essa barreira da resistência ao movimento dada pelo próprio aparelho fixo. E olha que interessante, nesse estudo do Tiziano Bassetti, ele avaliou 4 tipos de modelos de brackets autoligados utilizados com fios super leves, ó, fio 012 e fio 014. São fios extremamente leves, com diferentes deflexões. O que eles estudaram ali? Qual que é a força, será, que um fio 012, um fio 014 Naitai exerce se eu estiver usando um bracket autoligado? E se eu colocar um bracket autoligado? Que força será que eu vou ter desses fios nesses brackets? E olha que interessante, no fio 012, as forças elas são muito próximas das forças ideais. 70, 90, 80, 60, 49, 75. O 14 já sobe um pouco mais, 111, 125, 107. Esses são fios de níquel titânio super elásticos, eles não têm capacidade termoativada. Um 014 níquel titânio termoativado, ele tem forças parecidas com o 012 super elástico, que são essas aqui da parte superior da tabela. Então olha que interessante, que forças interessantes, né? São forças que mais se aproximam do que a gente conhece como força ótima. Mas como que a gente vai movimentar o dente com essas forças legais, usando brackets autoligados com essas forças boas, um 14 termoativado, um 0,2 super elástico, se eu tenho esses fatores do próprio aparelho fixo que dificultam a movimentação? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que diminuir esses fatores dificultadores. Eu tenho que reduzir essas forças contrárias. E uma das principais formas de fazer isso é diminuindo o atrito, que também os aparelhos brackets autoligados fazem, tá? Olha aqui, ó, esse aqui é o nitinol termoativado 014, olha que eu estava dizendo no slide anterior. 014 termoativado, olha aqui, ó, com uma deflexão de 3 milímetros, 60 gramas, 43 gramas, 43 gramas, 40 gramas, máximo 67, né? Aqui com deflexões 100, então vai de 40 a 100 gramas. Dentro de uma zona de força muito interessante, biologicamente falando, tá? E aí, conforme vai aumentando o calibre do fio, obviamente, essas forças vão aumentando também. Então, a forma que eu tenho mais prática, mais eficiente de diminuir, de facilitar esse deslize do fio, de facilitar a movimentação dentária, é eliminando as forças que dificultam essa movimentação, que dificultam que esse estímulo mecânico que gera essa reação bioquímica faça a remodelação óssea e efetivamente o dente se movimente. Ou seja, juntar o que é biologicamente bom com o que é mecanicamente viável. Só que para ser mecanicamente viável, esses fatores como oclusão, né, pontos de contato e o atrito, que é o mais importante na mecânica ortodôntica, sejam minimizados. Por isso que em algumas situações clínicas recomenda-se desocluir o paciente para fazer a movimentação dentária. Nós vamos mostrar um exemplo clínico para vocês aqui. Por isso que o bracket autoligado, ele tem uma afinidade fantástica com a redução de força ortodôntica, porque ele não tem atrito. Então aquele fio que passou no canino, que a gente mostrou no exemplo, e está demonstrado esquematicamente aqui, ele consegue deslizar enquanto o dente se movimenta. Então com isso, ele não precisa empurrar o incisivo para poder descer, porque aquele segmento de fio que está entre ele e o incisivo escorrega pelas canaletas, não fica travando o movimento.
Se eu estou usando ligaduras elásticas, como aqui no exemplo esquemático, eu não tenho esse movimento do fio, nem para um lado, nem para o outro. Eu preciso ter muita dificuldade, o atrito é muito grande. E aí eu tenho que fazer o quê? Um 0,14, um 0,12, que seria o fio que me daria força ok, ótima, não consegue tirar o dente do lugar. Porque a força do fio é menor do que a força friccional, do que a força que atrapalha esse movimento. Com o bracket autoligado, eu tenho esse deslize facilitado. E olha que interessante aqui, ó, vou medir a força que eu preciso empurrar, aqui no caso, um fio ou um bracket para deslizar, ter essa mecânica de deslize do fio deslizando pelo bracket ou o bracket deslizando pelo fio, com um bracket convencional, utilizando uma ligadura elástica e com um autoligado. Observem a dificuldade de movimentação do bracket convencional e a força necessária de movimentação. Olha lá, ele vai arrastando com dificuldade, eu estou já acima de 100 gramas de força para tentar fazer esse movimento. Olha o bracket autoligado, ó. Eu mal encosto nele, o êmbolo nem sai do lugar, porque olha só, ele desliza, olha a facilidade. E este é um fio 19 por 25 de aço. É nítida a diferença. Façam essa experiência no consultório. Peguem um fio 19 por 25 de aço, coloquem um bracket convencional, põe elastique e põe um bracket autoligado e sinta a dificuldade e a facilidade de deslizamento do fio. E aí vocês vão entender o porquê essa baixa fricção é tão importante e facilita tanto uma movimentação como essa de nivelamento de um canino, ou de um premolar, ou de um incisivo lateral, ou de um incisivo central. E aí a gente tem essas situações de nivelamento de forma muito simplificada, de forma muito tranquila, com bastante controle dos efeitos colaterais, justamente porque o fio não precisou empurrar o dente para poder descer, ele simplesmente deslizou. E eu não precisei aumentar a intensidade de força para gerar movimento. Um fio 0,12 Naitai ou um 14 termo consegue dar conta de promover essa movimentação. E mais interessante que isso ainda, o uso desses fios superelásticos faz com que eles ajam por mais tempo, porque a superelasticidade do fio mantém uma constância da movimentação, né? Então eu não preciso ficar fazendo o quê? Ativando, troca mola, troca elastique, reativando frequentemente, agredindo novas agressões, mais inflamação, uma inflamação sobre outra inflamação. E isso acontece corriqueiramente na ortodontia convencional. Estudos já mostraram que as fases de movimentação dentária que nós temos, então aqui está representado o númerozinho 1 como a fase inicial, onde você dá aquele ativa a mola, aquela empurrada no dente, que você dá ativação no dente. A fasezinho número 2, ele está representando a zona de hialinização, que é aquele primeiro período de 3, 4 dias que a gente explicou, que tem o recrutamento das células que demora para começar a remodelação, então fica estagnado. E aí a gente teria o período 3, que é quando você tem a remoção do tecido necrótico, o dente tem uma liberdade de movimentação, e 4 seria uma continuidade dessa movimentação. Olha aqui, ó, muitas vezes, aqui são em dias, ó, 20 dias, 40 dias. Então, muitas vezes, aqui no dia 30 aqui, ó, mal começou a liberar a zona de hialinização, mal começou a criar espaço, a criar a condição do dente movimentar de novo, a gente vai lá e comprime aquele ligamento periodontal de novo. Gera uma nova área de hialinização. Então, que tal usar materiais que têm uma durabilidade de ação por mais tempo? Que tal, né? No nosso curso completo, a gente explica isso item por item desse processo de movimentação e do porquê que a gente precisa aumentar o intervalo entre as consultas, né? Então, olha aqui, em vez de eu aplicar 100 gramas, que vai provocar um momento de 1000 gramas, com 50 gramas do meu fio 0,12 ou meu 0,14 termo,
eu consigo diminuir para 500 o momento, a tendência de rotação. Então eu também diminuo aí o efeito colateral, não só pela dificuldade do deslize, mas também por calibração da minha força. E isso é extremamente interessante para os nossos pacientes. Mais ainda se você for tratar um paciente adulto, por exemplo, com problema periodontal. Então, depois que você começa a trabalhar com uma mecânica que você consegue manter uma zona de força dentro de uma zona ótima de movimentação, você se sente capaz para tratar casos mais desafiadores, como este, o paciente com bastante perda óssea. Olha aqui os inferiores, olha os superiores, a quantidade de perda óssea que esse paciente tem. Olha aqui nas perapicais, olha esse incisivo lateral. Centrais, né? É bastante desafiador. E ele tá aqui até com uma contençãozinha, porque ele tem uma oclusão traumática, né? Com essa mordidinha aqui, ó, o futuro, esse lateralzinho, ele tá praticamente perdido realmente. Mas os outros incisivos, eles estão indo para o mesmo caminho se a gente não tirar esse trauma oclusal. Olha aqui a distal desse central, ele tem uma boa estrutura aqui na mesial, mas ele está indo para o mesmo caminho. Olha aqui a oclusão traumática, né? Ah, mas você vai tratar esse paciente, se eu não tratar, ele vai perder todos os dentes dele. Se eu tratar, talvez ele perca 2 ou 3. Percebem a diferença? E eu preciso tratar com muito controle de forças. Então, usando o autoligado, olha aqui, ó, a imagem da tomografia, a inserção óssea dele, né? Olha aqui, ó, na maxila. Então, usando o autoligado, eu trabalho com mais segurança, porque eu sei que eu estou trabalhando com forças extremamente leves, próximas da ótima, e que eu estou ativando menos vezes, porque eu estou usando fios superelásticos, né? E que eu tenho facilidade de movimentação, eu não tenho efeitos colaterais, portanto eu não empurro demais os dentes, eu não faço muitos movimentos para lá e para cá. Então aqui a gente tem o que a gente chama de fase 1 do tratamento, a gente tem 3 fases no tratamento com o sistema autoligado, essa é a fase 1, essa é uma imagem de setembro de 23, quando a gente começou a tratar. Veja que a gente desocluiu o paciente para poder fazer as movimentações dos dentes mais comprometidos periodontalmente. Olha aqui o premolar, ó, né? Numa colagem aqui mais alta, que vai causar uma intrusão desse pré para tirar do toque, ao mesmo tempo que eu estou arrumando a posição desse pré. Aqui já na chamada fase 2 do tratamento, em dezembro de 23. Já os pré-molares aqui já numa situação de melhor alinhamento, sem ficar enchendo de dobra, chegar logo no fio de aço, elástico, mola, nada disso. Aqui na visão oclusal, ó, fiz o levante das oclusais, os dentes. Aqui eu fiz na palatina do canino também, que era um dente que tinha um suporte melhor. E aqui na chamada fase 3, em maio agora de 2024, já entrando em final de nivelamento, onde a gente vai começar a fechar ou redistribuir os espaços para finalizar o tratamento. O paciente aí com todos os seus dentes presentes, com um tratamento extremamente controlado, poucas ativações e forças extremamente leves. E uma outra situação também que é uma característica interessante da gente usar, por exemplo, esse canino superior desse outro paciente aqui esquerdo, esse 23, ele tinha muita mobilidade, tinha muito toque prematuro. Então a gente fez a montagem do aparelhinho dele, olha, passando no canino inferior o fio por oclusal do Brecht. Então, passando assim, eu vou ter uma força intrusiva nesse canino inferior, tirando o toque traumático do canino superior, sem cantilever, sem isso aqui, sem apoio, porque eu não tenho nem apoio posterior nesse paciente, sem dificultar a minha mecânica, de uma forma simples, de uma forma tranquila, com força extremamente leve.
E no pré-molar aqui, eu estou passando por baixo do bracket, né? Aí aqui na sequência, na direita, olha como o canino desceu e tirou o contato traumático com o canino superior, e agora eu posso até movimentar esse canino. E também diminuir o contato aqui do pré. Ó, e já na fase 3, já com onde a gente já tem condição de ir distalizando, aqui eu estou distalizando, perceba que esse lateral ele tem um toque forte aqui com esse lateral inferior. Aqui eu já estou fazendo a movimentação de distalização, já estou, o que não tinha de oclusão, aqui é oclusão traumática, e aqui que eu deixei sem oclusão para movimentar, aqui eu já estou novamente estabelecendo uma intercuspidação e trazendo os dentes paulatinamente para a direita. Tudo com bastante controle e usando o recurso da força leve e dos fios superelásticos. Então isso te dá um controle do seu tratamento ortodôntico. Você no comando da sua ortodontia, você controlando as movimentações dentárias, mas com simplicidade, com tranquilidade, de forma simples, usando forças leves, mas compatíveis com a saúde periodontal dos nossos pacientes.